mais vídeos pedidos por vocês. Hoje eu vou falar sobre bibliografia. Muitos de vocês me mandam mensagens perguntando sobre bibliografia básica para o concurso da advocacia pública. Como eu falo para vocês em resposta, é muito difícil ficar dando conselhos de livros de outras matérias que não constitucional e ambiental com que eu trabalho, tá? Mas eu vou dar pautado dentro das minhas experiências com concursos públicos para advocacia pública em âmbito federal. Por que eu não dou em âmbito estadual? Porque cada PGE acaba tendo a sua banca examinadora. Então, se eu for pegar os 27 estados e analisar cada uma delas, vai ser meio complicado. Então, eu dou um apanhado geral do que cai, do que é cobrado, do que os examinadores gostam na advocacia pública federal e, aliás, o que eu tenho experiência mesmo para falar. Não estou recebendo merchan aqui, não estou recebendo nenhuma grana por conta desses autores que eu vou citar. Antes eu tivesse, então tá uma dica aí pra vocês, se vocês quiserem me pagar aí. Mentira. Bom, eu vou dar aqui com base naquilo que eu li para concursos públicos e com base na experiência mesmo de ficar dando aula, de conversar com outros professores de cursinho e indicar essas obras para vocês. Ah, mas eu leio um cara que você não citou. Se você gosta desse cara, se esse autor ou essa autora, você pode seguir tranquilamente. Isso não influencia na sua aprovação, não. Tá? É bom você ler um livro que você tem realmente essa familiaridade com aquele livro. Não adianta nada eu indicar um livro aqui que você não vai gostar da leitura, que você não vai gostar do jeito que o cara escreve e não absorver aquele conteúdo. O ideal é você conseguir absorver o conteúdo que o livro está passando. Então, em primeiro lugar, eu vou falar das matérias que eu dou aula. Constitucional eu li durante a faculdade. Foram vários livros durante a faculdade, mas enfim. Durante a faculdade, quando eu já estava focada em concurso, eu comecei a ler o Pedro Lenza, né? O Constitucional Esquematizado do Pedro Lenza, aliás, faz sucesso aí no âmbito dos concursos públicos e eu li o Lenza. Quando eu vi que eu queria aprofundar mais em constitucional, eu comprei o livro do Gilmar Mendes com Paulo Branco. E foi o que seguiu na minha vida de concurseira, realmente focada lá na advocacia pública. Para constitucional, eu estudava pelo Gilmar. Eu já tinha o resumo do Lenza, fiz o resumo do Gilmar. Como eu falei para vocês, eu tinha resumo de todos os livros que eu li para concurso público, mas a minha mãe jogou fora. Tá? Então não adianta nem me pedir, que eu não tenho mais. Era até uma relíquia, eu tinha que guardar aquilo. Mas eu tinha o resumo do Lenza e tinha o resumo do Gilmar, porque o Lenza eu comecei desde a faculdade. Então, são livros muito bons que eu indico para vocês. O Gilmar, ele tem uma leitura um pouco mais pesada. Então, se você quer um constitucional um pouco mais fácil de compreender, digamos assim, o Lenza já está ótimo para concursos públicos. Ele traz a doutrina, ele traz informativos, ele traz questões, ele está sempre atualizando o livro dele e quando ele avança um pouco mais, ele avisa. Ó, vou avançar um pouco mais por causa disso, 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 disso. É bem interessante o livro do Lenza para fins de concursos públicos, direito constitucional, tá? Bom, administrativo eu gosto muito da obra do Rafael Oliveira, que é procurador do município do Rio de Janeiro. O Rafael, ele dá aula para concursos públicos, então ele tem essa visão mesmo de cursinho, é bem interessante o livro dele. Então, para fins de concursos públicos, ele fez uma obra voltada para aquilo e eu acho interessante para vocês. Tem o livro também do Matheus Carvalho, que é outro professor de Direito Administrativo para concursos públicos, que eu também acho bastante interessante. E o Ricardo Alexandre, que eu vou citar daqui a pouquinho de novo, o Ricardo Alexandre também tem um livro de Direito Administrativo, que eu também indico para fins de concursos. Esse do Ricardo Alexandre de Direito Administrativo eu nunca li. Mas como é um autor de confiança, é o papa dos concursos públicos para o ramo que eu vou falar daqui a pouquinho, eu acho também que é uma boa sugestão para vocês em direito administrativo. Em direito tributário, Ricardo Alexandre, ponto, acabou, não foi indicar outro. Ricardo Alexandre é leitura da cada 10 concurseiros, 10 leem o Ricardo Alexandre, tá? Na minha época de concurso, como uma época eu fiz PGE do Rio de Janeiro, tentei PGE do Rio de Janeiro, eu tinha o Ricardo Lobo Torres e em Direito Constitucional eu li muita coisa do Barroso, até por conta da minha formação acadêmica.
Então, o Ricardo Lobo Torres e o Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo, eles são ótima leitura. Barroso para Constitucional, Lobo Torres para Tributário, mas quem não for fazer PGE do Rio de Janeiro, não tem muito nexo, tá? Então, na minha época de concurso, eu vou falar para vocês, eu li o Lobo Torres, né? Estou sendo bem honesta aqui, mas porque eu cheguei a fazer prova para PGE do Rio, tá? Agora, para a Advocacia Pública Federal, o Ricardo Alexandre. Bom, em direito econômico, eu não sei nem se pronuncia assim o nome dele, me desculpe se não for, mas vou pronunciar do jeito que eu sei, que é o Lafayette Peter. Em direito econômico, na minha época de concurso, era bem difícil de achar um autor específico para econômico. Eu lembro que o professor do cursinho que eu fazia, ele indicou até o Eros Grau. Eu tinha um livro, eu tenho ainda, né, esse livro de Direito Econômico do Eros Grau, e é uma leitura bem difícil do Eros Grau, bem difícil mesmo, ex-ministro do Supremo, e não era um livro tão voltado para concurso assim não, era um livro realmente de Direito Econômico para você realmente se aproximar da matéria. Mas o Lafayette Peter fez esse livro voltado para o Direito Econômico. Tem outros autores como Fabiano Delmassa, tem o Fábio Bensussano, não sei nem falar o sobrenome dele, me desculpe. São dois autores que também escrevem em direito econômico e que são muito citados nas salas de cursinhos entre os professores e tudo mais. Bom, direito financeiro tem o Harrison Leite, que eu gosto bastante. Eu já li algumas coisas desse livro, não li tudo, porque na minha época de concurso eu li só no finalzinho da minha vida de concurseira. Mas na minha época de concurso, a professora do cursinho indicava o livro dela e eu não estava com muita grana para ficar comprando muitos livros, então no financeiro eu basicamente li as leis específicas mesmo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 4.320 de 64, né? Eu acho que é isso, nem lembro exatamente o número das leis, mas acabava lendo muito as leis pertinentes lá no direito financeiro mais do que o livro em si. E isso acabou me ajudando de uma certa forma, tá? Então eu li o material do cursinho e acabava lendo as leis e não li realmente muita obra de direito financeiro. Mas no finalzinho eu li alguma coisa do Harrison Leite e acabei gostando, tá? E sei que muitos professores acabam indicando ele. Trabalho e processo do trabalho, eu li Renato Saraiva. Renato Saraiva tem o cursinho dele, né, voltado para concursos públicos, ele se destacou mesmo com as obras dele, são obras muito interessantes. Para quem for fazer um MPT, alguma coisa voltada para um direito de trabalho um pouco mais avançado, talvez o Renato Saraiva não seja uma obra indicada. Mas para a Advocacia Pública Federal, eu acho bacana, é uma leitura muito boa e eu gostei bastante do livro do Renato. Eu tenho o livro até hoje, né? Eu atualizei, né? Comprei a obra atualizada, porque hoje eu trabalho no núcleo de matéria administrativa e trabalhista lá na AGU. Então eu gosto bastante do livro do professor Renato Saraiva, tanto para trabalho quanto para processo do trabalho. Penal. Durante a faculdade eu li o Rogério Greco, parte geral e parte especial. Quando eu fui para os concursos públicos, eu li a parte geral do Rogério Greco e as leis especiais eu li através das sinopses, tá? Não tem problema vocês lerem sinopse. A gente tem um certo preconceito com relação às sinopses, mas não tem problema algum de vocês lerem sinopse, tá? É bem bacana, são sinopses voltadas mesmo para concurso. Então não há problema nisso. Inclusive, muita gente me pergunta, eu não tenho tempo para ler o Lenza, inconstitucional, o que eu faço e tudo mais. Eu indico até a sinopse da Ius Podium, lá para Direito Constitucional, que eu li e eu acho muito bacana. Eu sempre fico lendo essas obras de constitucional justamente para saber o que eu indico para vocês. E eu gostei bastante da sinopse da Ius Podium de Direito Constitucional. Tem tomo 1 e 2. Então, para quem está com pouco tempo, lá em Direito Constitucional também é bacana, se vocês quiserem, a sinopse da Ius Podium. Bom, então leis especiais eu li as sinopses e eu tinha lá o resumo da parte geral do Rogério Greco em penal. Para quem for fazer um penal mais específico, também eu acho que vocês devem dar uma avançada maior. Para MP de Minas, o Rogério Greco tá ok, né? Ele faz parte do MP de Minas,
Então ele influencia a banca, por uma época ele fez parte da banca, hoje eu acho que ele não faz mais, mas para o MP de Minas é bom. Agora, para um direito penal que já tem um autor que tem uma obra, como é o caso lá do MPF, que tinha o Arthur Gueiros e tudo mais, eu acho bacana vocês darem uma avançada e olhar uma outra bibliografia. Bom, processo civil. Processo civil eu li o Marinoni na época da faculdade. Muita gente tinha preconceito com o Marinoni, né? Eu, conversando com meus colegas, não gosto muito da redação do Marinoni, eu tenho uma certa dificuldade para compreender o que ele está falando. Então muita gente não gosta. Eu gostei do Marinoni, já estava me acompanhando desde a faculdade, continuei com o Marinoni dos concursos públicos e me saí bem. E indico para vocês também as sinopses de volumes únicos que tem de processo civil, porque processo civil é muito grande, é muita coisa vocês vão pegar mesmo de informativo e lei seca, então não adianta ficar com obras de vários volumes de processo civil, porque vocês não vão ter tempo, tá? Então, o que eu li foi o Marinoni, né, o que eu tenho experiência mesmo para indicar para vocês, mas qualquer volume único ou sinopse de processo civil, vocês podem ir tranquilamente. O que eu gostei também em processo civil de ler e que eu indico para todo mundo que quer a Fazenda Pública é o Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo era uma bíblia para mim, ficava na minha mesa de cabeceira lá o Leonardo Carneiro e todo dia eu acabava lendo um capítulo do Leonardo Carneiro, até que eu fiz um resumo também da Fazenda Pública em Juízo e eu acho interessante vocês lerem. Bom, processo penal, né, também é o papa do processo penal para concursos públicos, Renato Brasileiro. É bem interessante o livro dele, também gostei bastante do que ele escreveu para processo penal, ainda mais eu que não gosto muito de processo penal. Então eu achei a obra do Renato Brasileiro bem interessante para fins de concursos públicos. Direito internacional, tanto privado quanto público, também li em sinopse. Não sei indicar para vocês uma obra específica de direito internacional, o que funcionou para mim foi sinopse mesmo. Não me importei muito, negligenciei mesmo essa parte da matéria, porque eu não gostava muito de direito internacional, só o que tinha relação mesmo com o direito constitucional e não me saí mal não, tá? As sinopses também atenderam bem. Essas sinopses voltadas para concursos públicos acabaram me atendendo bem. Direito Civil, Flávio Tartucci, é excelente, ele também tem um volume único de Direito Civil que vai servir bem para vocês para fins de concursos, ou então em sinopses da Saraiva, que eu também li algumas e achei muito interessante. Eu confesso para vocês que como eu estudava também para a PGE do Rio de Janeiro, eu li muito Tepedino e acabei me lascando em algumas matérias, em algumas provas, por conta do Tepedino ser minoritário. E eu concordava muito com ele, porque ele tinha essa visão de direito civil muito conjugada com o direito constitucional. E muitas das vezes eu acabava concordando com ele, seguia a posição dele e acabava me lascando numa prova, porque o Tepedino é minoritário. Então, adoro o Tepedino, mas se você não for fazer prova PGR do Rio de Janeiro, não leia o Tepedino. Leia lá o Flávio Tartucci, que você vai se sair bem. Aliás, o Flávio também é professor de cursinho, também fez uma obra voltada só para concursos públicos, para atender justamente vocês. Que está faltando o direito previdenciário. Eu tive aula com ele e ele é um ser incrível dando aula. Eu queria ser assim, 1/10 do que ele é dando aula, que é o Fábio Zambit. Ele tem também uma obra voltada para o direito previdenciário, justamente pensando nos concursos públicos, uma linguagem dele muito fácil. Gosto bastante do Fábio Zambit para direito previdenciário. Aliás, falando em direito previdenciário, acabei que eu esqueci do direito ambiental, que é a minha especialização. O Frederico Amado tem uma obra de previdenciário que eu já não gosto tanto, eu gosto mais do Fábio Zambit, mas o Frederico Amado tem uma obra de ambiental que eu gosto bastante e serve muito para concursos públicos, tá? O Frederico Amado é professor de direito ambiental, ele é procurador federal, já atuou no IBAMA, então ele fez toda uma obra voltada para a advocacia pública federal, ele traz vários exemplos do cotidiano mesmo de um procurador atuante no IBAMA, então acho bem interessante para vocês.
Se vocês quiserem se especializar em direito ambiental, aí tem outras obras mais avançadas, como o Edson Milaré e os dois Paulos, o Paulo Afonso Leme Machado e o Paulo de Bessa Antunes. São obras que eu gosto muito em ambiental, gosto muito em ambiental, mas não indico para vocês para fins de concursos públicos, que são obras mais pesadas. Bom, nós ficamos por aqui. Se faltou alguma matéria, por favor, me falem que eu tô sem uma colinha aqui. Nós ficamos por aqui. Até breve.